Muito bem, muito boa tarde a você que me dá o prazer e a honra da audiência. Obrigado pela companhia, você de Manaus e você de qualquer um dos 22 municípios que integram a rede Band e nos dão o imenso prazer da audiência e da companhia em todo o Amazonas. Bom, hoje nós temos jogos pela Liga dos Campeões e a Band entra em campo. Então hoje os horários foram alterados, todos os programas locais começaram um pouquinho mais cedo e com um tempozinho mais reduzido. Hoje nós estamos com 35 minutos de programa. Tirando aí os dois breaks, vou fazer só um intervalo comercial, porque hoje eu recebo com muito prazer para falar de um tema muito importante, polêmico, um tema que evidentemente precisa ser debatido assim com muita profundidade e de forma larga, né? Tá certo? Por todos os segmentos da sociedade. Todo mundo sabe que o orçamento que o prefeito, que o governador, o presidente da República, enfim, né, todos os órgãos executivos manuseiam, ele é um orçamento público. É um orçamento público, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa. Então o dinheiro é do povo, é da sociedade, né? Vem do contribuinte, vem daquilo que o país, que o Estado, que o município arrecadam. Então, será que é justo, né, que a forma como esse orçamento, como esse dinheiro deve ser gasto e as prioridades, né, que esses gastos devem obedecer, deve ficar só sob a responsabilidade de uma pessoa ou de uma equipe pequena ou maior que seja? Ou esse orçamento e de que forma ele deverá ser gasto precisa ser debatido e ser discutido com a sociedade. Recebo hoje, para debater essa questão do orçamento participativo, o deputado que vem, na verdade, erguendo essa bandeira desde quando era vereador e continua defendendo essa bandeira. Sábado passado ele foi à Praça Pública, foi ao Projeto Jaraqui, ali no Café do Pina, na Praça da Polícia. E na verdade, ele vem, né, trazendo esta bandeira desde muito tempo, entendendo que, na verdade, o dinheiro público e da forma que ele tem que ser gasto deve ser discutido pela sociedade. Então, eu recebo hoje, com muito prazer, o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas. Ele faz parte de um time muito seleto e restrito de 3 deputados que são oposições na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eu vou pedir o nosso intervalo comercial e já eu volto com o boa tarde dele, você já viu, já está conosco, postado na tribuna, para a gente desenvolver essa conversa sobre orçamento participativo, que é coisa muito interessante, que você, contribuinte, você cidadão, você cidadã, deve prestar muita atenção e emitir a sua opinião, tá certo? E tirar as suas conclusões também. A gente volta já. Muito bem, então já estou recebendo o nosso convidado especial, meu querido Monteiro. Como nós ensaiamos, vamos então para a nossa Entrevista da Semana. Muito bem, esta é a nossa entrevista da semana. Recebo o deputado estadual José Ricardo Wendling. Esse Wendling, esse sobrenome é alemão, então é perigoso a gente pronunciar assim, tá certo? Mas o deputado José Ricardo, o nosso convidado de hoje, foi vereador por 2 mandatos, está concluindo neste final de ano o seu primeiro mandato como deputado estadual e já reassegurou com expressiva votação a sua reeleição para o 2º mandato de deputado à Assembleia Legislativa do Amazonas. Deputado José Ricardo, é um prazer muito grande recebê-lo. Boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todos e a todas, né, que acompanham a programação. Te agradeço o convite. Estamos aqui, portanto, para falar um pouco, né, desse tema que você está puxando aí para os seus ouvintes, né, telespectadores acompanharem, que é o orçamento. E o orçamento participativo, né? Como o povo pode participar da discussão, das decisões que afetam o uso do dinheiro público, e o orçamento, portanto, é essa lei que mostra os recursos que o governante tem para investir. Perfeitamente. A sua descendência alemã por parte de pai ou de mãe?
Eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Vim pequeno para cá, a família se mudou para cá, tanto o pai e a mãe lá no sul, de cidades de descendência alemã. Meu pai é agricultor, né? Veio aqui para o Amazonas pensando exatamente em poder levar adiante, né? Melhorar de vida na agricultura. Eu sou mais velho, outros irmãos, né? Nasceram também, inclusive irmãs nasceram aqui, e aqui ficamos, aqui estamos. Os pais ainda estão vivos? Sim, os pais estão vivos. Que maravilha. Meu acompanhando. Pai continua plantando, né? Está lá em Manacapuru, lá tem o seu sítiozinho, plantando. Que beleza. E a minha mãe aqui em Manaus, aí, firme e forte. Acompanhando a trajetória do filho aí no parlamento. Claro, com certeza, e vendo a importância da gente participar da política, né? Da juventude estar na política e sempre fazer esses debates públicos, né? A gente aprendeu muito, né? Com esse espírito, né? Empreendedor também e de participação da sociedade com a família. Né? Perfeitamente. Bom, minha gente, vamos então entrar no tema, né? Da nossa entrevista. Nós temos daqui a pouquinho aí alguns slides, né, que vão ilustrar, mas primeiramente eu queria, deputado Zé Ricardo, que o senhor explicasse assim para todos os nossos telespectadores, né, o que é efetivamente, na sua essência, o orçamento participativo. Pois bem, o orçamento, primeiro que ele é uma lei que todo ano o governante, seja o prefeito, o governador, o presidente da República, elabora, onde demonstra as receitas, o dinheiro, a arrecadação que vem dos impostos, que cada um paga, todo mundo paga os impostos, portanto o dinheiro que vai entrar. E vai demonstrar para onde vai o dinheiro, como será gasto, quanto em saúde, educação, nas obras, nos vários setores, que é o exemplo que eu trago aqui, que está sendo mostrado aqui, o orçamento do Amazonas para o ano que vem. Aqui nós temos um resumo das despesas por função. Ou seja, para onde vai 2015. O dinheiro? Quanto será gasto, a previsão do ano que vem, dos 15 bilhões e 400 milhões de reais, que é a previsão das receitas e, portanto, também dos gastos, dos investimentos. O orçamento, aliás, Pois não. Não cortando, deputado Zé Ricardo, né? Como o senhor pensou ali com o amarelinho ali, as áreas mais, né? Consideradas mais importantes, né, que gastam mais, que exigem mais, nós temos aí previsto então para 2015 segurança pública, não é isso? Isso. Temos aí 1 bilhão... 1 bilhão e 308, né, milhões de reais. Exatamente. Isso dá em torno de 9% do total do orçamento. Saúde, 2 bilhões e 178 milhões de reais. 14 alguma coisa por cento. E educação... Aí, 2 bilhões e 600, aí que o número está um pouco, né? Exatamente. 2 bilhões e 601 milhões de reais para a área da educação. Pouco mais de 10% do orçamento. O percentual dá 16, que é 16, está né? meio redondo. E nós temos, verdade, assim, todas 16, as áreas. 16. Mas essas três, assim, para destacar, e eu só apontei lá também ciência e tecnologia, pensando, né, que nós estamos sempre discutindo. Que, aliás, é uma área bem sua, né? Eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia, então a gente acompanha também os recursos que o Estado tem para pesquisa, para usar as nossas riquezas, né, e transformar isso em oportunidades. Ora, o orçamento, e aqui esse outro quadro mostra quanto será gasto pelo Poder Executivo, né, o governador, seria executivo lá, dá 14 bilhões e 166 milhões, e quanto vai para os outros poderes. O Poder Legislativo, 251 milhões, Tribunal de Contas, 209, Judiciário, 595 milhões, quase 600 milhões de reais o Judiciário, e o Ministério Público com 234 milhões. Então, esse é o total de recursos do orçamento previsto para o ano que vem. E aí você pergunta sobre o processo participativo, ou seja, orçamento participativo. Ele significa o povo participar dessas decisões. O povo ser ouvido para definir quais são as prioridades. Porque desses montantes totais que temos aí, uma parte é para pagar funcionários públicos, os serviços, né, de hospitais, as escolas, mas uma outra parte são os investimentos, as obras, as construções, as reformas. Ora, o povo, o cidadão que mora no município, no interior do estado, mora no bairro, né, na cidade, ele sente no dia a dia o que está precisando com mais urgência. Será que precisa de uma escola nova lá? Precisa ampliar a escola que temos lá? Será que não é hora de fazer uma grande recuperação no sistema viário naquela área? Então, para definir as prioridades, nada melhor do que ouvir essa população. E aí definir as prioridades. Ou seja, escolher aquilo que no primeiro ano é mais urgente,
colocar no orçamento e depois o governante executar. Porque quando as pessoas podem participar, são ouvidas, a sua sugestão é incorporada no orçamento, na proposta pública, o cidadão também vai ter interesse em acompanhar, para ver se aquela obra depois vai sair do papel, se vai sair do orçamento, né, e vai ser executado, a qualidade daquela obra, daquele serviço. É o cidadão participando efetivamente do uso do dinheiro que é seu e naquilo que é a prioridade. Então, o orçamento participativo é isso, é a participação do cidadão. E nós temos experiências em vários lugares. No sul do país, muitas cidades fazem isso. Todo ano o prefeito reúne, faz audiências públicas, reúne em assembleias, vê os vários segmentos, por exemplo, o setor empresarial, para ver o que o setor empresarial tem de sugestões, dos trabalhadores, de diretores de escola, né, de estudantes, e ele incorpora isso. Todo ano faz isso. Nós temos experiência no Rio Grande do Sul do governador. O governador usa o quê? A internet, que hoje em dia não é possível reunir todo mundo, toda hora em audiências, mas através da internet. Ele recebeu sugestões, lá tem mais de 500 municípios, imagine ter que reunir todo mundo, mas ele recebeu, através dos meios digitais, as sugestões de prefeitos, de entidades, e incorporou no orçamento. Foi uma experiência muito boa também. Nós tivemos aqui em Manaus a experiência na época do prefeito Serafim. Ele começou um processo chamado Orçamento Democrático, um início, né, de um processo para a população acompanhar o orçamento. Lógico que não foi dado a continuidade, né, dessa experiência, mas que eu acho que ela poderia voltar. Ela poderia novamente ser experimentada e, quem sabe, expandida para a nossa cidade e para o nosso estado. Quando o povo participa, é ouvido, a gente consegue ver alguns resultados diferentes. E a transparência, porque se cobra a transparência, se fala do combate à corrupção, se vê obras às vezes inacabadas, é uma construtora que às vezes é contratada, mas não tem compromisso de continuar aquela obra. Então, se você tem um cidadão junto, participando, ele vai estar de olho nisso também. O dinheiro é dele. Temos também a questão dos superfaturamentos, né? Hoje, com esse escândalo aí da Petrobras, né? A gente está vendo, só do nosso gasoduto Quari-Manaus, o que já foi desviado, né? Temos a questão dos aditivos absurdos, né? Quer dizer, se a sociedade é consultada e se ela participa, né? Ela fiscaliza, né? Ela fica mais presente. Deputado Zé Ricardo, o senhor está aí com uns gráficos muito importantes. Eu até gostaria, depois a gente retoma essa questão, eu tenho mais algumas perguntas para lhe fazer, mas é importante que o deputado Zé Ricardo nos esclareça esses dados, esses gráficos, né? O gráfico anterior, Monteiro, que fala do orçamento por habitantes, esse aqui, me chamou muita atenção. Gostaria que o senhor explicasse para a gente esse você vê a evolução da população do nosso estado, né? A evolução, nós estamos aí com 2014, né, 3.873.000 habitantes, né, começou ali em 2010 com 3.600.000, há uma projeção para chegar em 3.923.000 habitantes em 2015, e aí uma comparação com a receita, ou seja, o orçamento de cada ano, dividido pelo número, né, da população. Então nós temos ali então à direita essa proporção, ou seja, em 2010, para cada habitante tinha uma previsão de gasto público de R$ 2.302. E quando a gente vai verificar agora para 2014 e 2015, né, que é o caso do orçamento, está sendo discutido, já chega a 3.939, quase R$ 4.000. É como se fosse pegar o orçamento, né, do Estado e o governador fosse investir para beneficiar o cidadão nessa faixa de valor dá quase R$ 4.000. Portanto, é um recurso que não é pouca coisa, o crescimento do orçamento ano a ano é significativo. Quer dizer, o governador em 2010 tinha 8 bilhões para investir, para cuidar do Estado. O governador, o ano que vem, vai ter 15 bilhões, quase o dobro. É interessante essa evolução. Muito mais recursos. Se você for ver nesta coluna do meio, mais à sua direita, meu caríssimo telespectador, você está vendo aí, 2010, 8 bilhões 297 milhões, 2011, 9 bilhões 978 milhões, em 2012, 11 bilhões 139 milhões, em 2013, né,
fomos para 12 bilhões 985, em 2014, 14 bilhões e 600 milhões, em 2015 é o orçamento que o governador José Mello vai manusear, em 2015, 15 bilhões 458 milhões. Quer dizer, um crescimento ano a ano significativo. Muito bom, né? Porque boa parte dessa receita e do orçamento vem dos impostos aqui do nosso estado. Todo mundo sabe que nós estamos aqui, temos a Zona Franca de Manaus, muitas empresas não recolhem impostos, mas tem uma parte dos impostos pagos, principalmente o ICMS. O ICMS representa a mais da metade desse total de 15 bilhões arrecadados. Você tem uma parte do ICMS da indústria e do comércio. O comércio do Amazonas, ele arrecada muito ICMS para o orçamento do estado. E a outra parte são os recursos que vêm do IPVA, o imposto estadual também, e principalmente os repasses do governo federal. Os estados recebem uma parte do IPI e do imposto de renda. Isso é muito importante. Então, quando a economia brasileira vai bem e o governo federal arrecada melhor, também o estado recebe mais. Assim como a economia aqui do Amazonas estando melhor, o estado arrecada mais. Ou seja, o orçamento ele vai crescendo quando a economia também vai crescendo. Isso é muito importante. E sem esse crescimento, fica difícil o governo investir mais ano a ano. Esse outro quadro aqui, dos recursos, né? A gente acabou colocando essas figuras para mostrar como uma parte do recurso é gasto com folha de pagamento, folha de pessoal, nessa pirâmide aqui à esquerda, né? Essa parte do meio, tem um peso grande, a folha de pagamento, 6 bilhões. Então, ali à direita... Deputado Zé Ricardo, o que representa logo na cabecinha lá no alto da pirâmide, né, aquela partezinha amarelinha, recursos livres. Seria, vamos dizer, aqueles recursos que não têm ainda definido exatamente para qual finalidade. Então, seria a parte de investimentos, 2 bilhões e meio, dá quase 17% do orçamento. Isso significa o quê? São as obras, as construções. E nem sempre estão definidas a finalidade, ou seja, aonde serão realizadas e quais obras. E aí que entra o processo participativo, porque para definir nesta parte de investimentos é que deveríamos se ouvir mais a população. A parte da despesa com mão de obra, folha de pagamento, que dá 6 bilhões e 300 milhões, você não tem muito que interferir, porque é o pagamento dos funcionários, seus direitos, 13º, etc. e tal. Você tem saúde e educação, os investimentos diretos lá, no caso, recursos federais que vêm para manter os hospitais, os medicamentos. Saúde, 2 bilhões e 100, educação, 2 bilhões e educação tem um detalhe, é que está tendo um crescimento um pouco maior do que em anos anteriores. Senão chegaria em 2 bilhões e 300, está tendo um aumento para 2.600, ou seja, há uma previsão de um investimento maior na área de educação ano que vem. Até porque foi aprovado o Plano Nacional de Educação, a Dilma aprovou no Congresso a lei que destina os royalties do petróleo para a educação e há uma previsão, portanto, de vir mais recursos para a educação para o nosso Estado. Então, esse processo participativo faz com que você vê, quase 17% do orçamento possa ser discutido com a população, que são os investimentos, as obras, construções e tal. E é importante que o povo tenha essas informações e possa acompanhar. O orçamento tem que ser popularizado. Por isso que eu fui na praça, junto com o projeto Jaraqui, no sábado passado, para divulgar o orçamento. Porque nem sempre a Assembleia Legislativa realiza essas audiências. Eu estou cobrando isso já há muito tempo, né? Quando eu era vereador, também fazia audiências nas comunidades e hoje eu vejo o vereador Bibiano, o vereador Valdemir José, assim, levando adiante também essa proposta de discutir o orçamento fazendo municipal. Escola. É bom. É uma prática nossa, não só partidária, mas nós todos vemos de uma caminhada também assim comunitária e a gente vê como é importante, né, você ouvir o cidadão, as pessoas querem ser valorizadas. Então, quando você leva uma informação técnica dessa para a população e percebe, olha, isso aqui é seu, é o dinheiro, a arrecadação que vem dos seus impostos e o governo vai usar para essas áreas. Se você tem uma opinião, o que você acha que é necessário ser feito na sua comunidade, então a pessoa se sente valorizada. As pessoas querem participar, às vezes não sabem como. O orçamento participativo é criar esse espaço, esse momento, essa oportunidade para o cidadão participar. Perfeitamente. Você então que tinha dúvida e tal, né? Eu acho que é interessante, seria bom que a sociedade toda, você que vota, né? Nós que votamos, nós eleitores, cidadãos, contribuintes,
nós precisamos ter as contas, né, do dinheiro público, né, o balanço, né, o quanto é o orçamento anual, de que maneira, como é que é dividido esse bolo, né? E quais os critérios, tá certo? Porque isso aí é uma coisa que a sociedade tem que ter nas mãos. Como você tem a sua contabilidade doméstica, empresarial, comercial, não é isso? Dos seus negócios. Quer dizer, o Estado, o município, são negócios nossos. Os maiores interessados têm que ser nós, né? São os cidadãos. E a gente, infelizmente, não vê assim, não sei se falta dar mais conhecimento, falta também um pouquinho de interesse e tudo mais. Eu até queria fazer uma pergunta, deputado Zé Ricardo, em cima dessa questão. Ninguém discute que a forma mais democrática, né, mais cidadã, de se encaminhar e se definir os recursos públicos seria exatamente ouvindo a sociedade, né? Mas por que não emplaca de um modo geral? Por que apenas alguns estados, alguns municípios, né? O próprio governo federal não assume isso até como regra geral, né, para os estados e municípios também. Na questão operacional disso, o fato de se ouvir a sociedade, cada vez que se vai gastar alguma coisa, se definir uma obra, um serviço, algum benefício para a sociedade, representaria um pouco de demora e terminaria atrasando as ações do Executivo em favor da população? O que está pegando para que o orçamento participativo não seja aplicado em todo o Brasil? Nonato, eu acho que tem uma questão política, né, também no meio, o interesse político, porque alguns entendem que quando há um processo participativo, há uma diminuição do poder político, né? Dos próprios políticos, dos parlamentares, que têm a prerrogativa de aprovar o orçamento, de fazer emendas. E se você vai ouvir a população e a partir daí o orçamento já está estabelecido, teoricamente teria menos espaço para os parlamentares. Mas eu acho que é um equívoco. Eu acho que o parlamentar, ele tem que estar fazendo esse debate exatamente na comunidade, é onde ele tem o seu espaço eleitoral, junto com a comunidade. Você falou aí sobre os empresários, como cidadão, cada um de nós temos as nossas limitações financeiras, né, os investimentos, nós temos a nossa renda, nós temos que planejar. E não há uma prática, vamos dizer assim, mais firme no nosso Brasil e no nosso Estado, de um planejamento e de cumprir um planejamento. Planejamento significa o seguinte: o dinheiro não dá para tudo, o orçamento que está aqui para o ano que vem também não vai dar para tudo, então nós vamos definir prioridades, vamos fazer etapas, vamos fazer, né, uma sequência. E o processo participativo significa, vamos reunir o pessoal para dizer o seguinte: o que é a prioridade no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Aliás, isso dá trabalho. Na cartilha dos administradores, né, essa frase, né, administrar é definir prioridades, é parte do conceito mesmo, né? Princípio, né, de administração. Então, isso dá um pouco de trabalho, claro, você vai ter que reunir, você vai criar mecanismos das pessoas participarem. Como eu disse, nem tudo precisa de assembleia, de fazer uma grande audiência. Você tem os mecanismos, né, digitais, a agilidade para o cidadão da sua casa mandar a sua contribuição e ela ser incorporada. Hoje temos a internet, né? Tudo facilita mais fácil, tudo. Muito mais fácil. Então eu entendo, existe por um lado um temor político, que poderá haver perda política, existe por outro lado a ideia de que talvez dê muito trabalho e dá um pouco mais de trabalho, mas depois se incorpora com uma prática normal na administração pública. Já existe hoje na legislação e na própria Constituição do nosso Estado que o governo precisa realizar audiências antes de encaminhar o projeto para a Assembleia Legislativa. Nós estamos insistindo no cumprimento disso, né? Eu acho que você tem que criar essa obrigação e tem que começar a praticar. O orçamento participativo é prática, né? Você vai ouvir, você vai agregando, você vai aperfeiçoando o processo. Também existe uma outra questão, tem gente que não quer transparência. Na hora que você chama o povo para estar mais próximo, para estar discutindo, para estar dando as sugestões, o povo vai acompanhar, vai fiscalizar. E aí vem a história da transparência das obras. Você mesmo lembrou aqui, superfaturamento, licitações direcionadas, sei lá, às vezes empresas que não têm capacidade para realizar aquela obra, mas acaba sendo contratada por alguma razão. Então, exige mais transparência também no gasto. Com certeza. Tem gente que tem medo disso. Né? É verdade. Com certeza, com o orçamento participativo em vigor, por exemplo, esse rombo da Petrobras, isso
pelo menos teria sido inibido, né? Pelo menos não teria sido tanto, né? Porque, por exemplo, se esses contratos tivessem uma transparência maior para a sociedade, como já temos hoje, nós temos a lei da transparência, temos a lei de acesso à informação, nós temos já algumas leis aí que obrigam isso. Mas os mecanismos de burlar, né, de não dar transparência, ainda estão muito fortes. E às vezes você tem o ingrediente também da desonestidade que está no meio, né? Das pessoas que se aproveitam do dinheiro público para beneficiar A, ou B, ou C e tudo mais. Então nós temos que combater. Quanto mais próximo o povo está daquilo que é feito e das decisões quanto ao uso do dinheiro, mais afastado fica a chamada, como o povo diz, da maracutaia. Então certos rombos, quem sabe, poderiam ser evitados na medida que o cidadão está mais perto para fiscalizar, além dos órgãos normais de fiscalização. Você vê como são falhos as fiscalizações nesse caso. Perfeitamente. Bom, o papo continuaria com certeza, é interessante, né? É de grande interesse para a coletividade. Nós já estamos aí só com 1 minuto e meio para o final do programa. E eu quero, então, reservar esse 1 minuto e meio, deputada. Primeiro, para lhe agradecer pela presença no programa, lhe desejar boa sorte nessa luta, tá certo? Que a sociedade cada vez mais, né, vá se ligando, vá se linkando nessa sua ideia, né, que deverá ser a ideia, né, finalmente geral de toda a sociedade, se não agora, em breve, no futuro, enfim, tá certo? E suas palavras finais, a sociedade, os passos futuros dessa sua luta para ver se vinga o orçamento participativo, pelo menos a nível de Estado do Amazonas. Eu quero agradecer, logicamente, a oportunidade e convidar o cidadão a procurar a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal e buscar lá, junto aos deputados e vereadores, né, e levar suas sugestões. Sempre é o momento de participar, de acompanhar. Aproveito também para convidar todo mundo, né, que hoje eu vou ter uma celebração, né, de agradecimento a Deus pela reeleição. E eu sempre coloco esse lado, né, da fé, né, agradecer a Deus pela saúde, pelo discernimento e a sabedoria, para a gente estar discutindo essas coisas que, no caso, é o orçamento participativo. Obrigado. Muito legal. Foi um prazer muito grande. Desejo-lhe boa sorte, que Deus continue lhe abençoando. Também que os amigos todos, correligionários, eleitores, participem desta celebração. Quiser dar o endereço, o horário? A celebração hoje, 18 horas, na igreja de São Sebastião, lá no centro. Muito bem. Então, finalizamos hoje a apresentação do Programação na TV, um pouquinho mais curtinho, mas com um assunto que, né, encheu sobremaneira os nossos 35 minutos de hoje. Tá bom? Amanhã a gente volta no horário normal, 1h25, aliás, 1h15. É tanta mudança, 1h15, tá certo? Aqui na nossa Band. Grande abraço, continue com a programação da Band Amazonas. Até amanhã.